direito de propriedade, ele diz respeito, se você considera a limitação do direito individual diante do interesse coletivo, você está falando em democratização do direito à cidade, né? Você está falando, portanto, em democratização do acesso à moradia antes de mais nada. Em diminuição, hoje, da exclusão gigantesca, porque mais da metade da população brasileira não participa do mercado habitacional legal. Ela é jogada para as favelas, os loteamentos ilegais. Então, nós estamos falando numa mudança estrutural do direito à cidade. E se eu estou entendendo a sua pergunta relacionada a transporte, habitação, saúde, como essa questão da democratização do direito à cidade, ele está no centro dessa questão, não é? Porém, desde que, na formulação do plano diretor, esses instrumentos estejam adequadamente formulados. Senão, o Estatuto da Cidade, ele pode ser, as prefeituras podem passar por cima dele, ou ao largo dele, em alguns aspectos. Né? Eu não sei se eu respondi. Não respondeu. Agora, como última pergunta, eu queria lhe fazer o seguinte. Existem diversas fontes de financiamento. A Caixa é uma das principais, mas a política do governo federal é de esvaziar cada vez mais as instituições financeiras públicas. Como a senhora vê essa questão? Olha, o problema da democratização da cidade, ele tem dois nós. A sua resolução passa por duas questões cruciais e essenciais. Uma é a questão fundiária imobiliária urbana. É a respeito dela que trata o Estatuto da Cidade. A outra é a questão do financiamento habitacional e urbano. O Estatuto da Cidade não trata do financiamento habitacional e urbano. E, sem passar pelas duas questões, nós não vamos resolver o problema da cidade. Eu quero que isso fique bem claro no que eu estou falando. Porque enquanto você, por exemplo, se hoje a classe média não tem acesso à moradia nas grandes cidades, porque você não tem financiamento que chega abaixo de 12 salários, 10 salários, e aí você exclui a maior parte da população, então nós temos bancários, professores secundários, policiais morando em favelas hoje no Brasil. Nós temos, inclusive, um estudante de pós-graduação aqui na escola, morando numa favela do lado da USP. Se você olhar a quantidade de população morando em favela nas cidades brasileiras, 40% no Recife, 33% em Salvador, 25%, próximo de 25% em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Nós vamos ver que existe um muro impedindo a maior parte da população ao acesso à moradia. E isso se dá, o acesso à moradia se dá tanto via a mudança do direito, a limitação ao direito do proprietário individual, quanto a democratização do financiamento. Falando em curto e grosso, ao subsídio habitacional para uma boa parte da população. Então, a resposta à sua questão é essa. Se não houver uma política de financiamento da moradia e da urbanização das cidades, ao lado da democracia, ao lado da limitação ao direito da propriedade individual, em função do interesse coletivo nas cidades, nós não vamos para lado nenhum e nós jamais vamos ordenar o crescimento da cidade. Tá, eu agradeço a sua atenção. Eu quero saber só... 88? Rua Maranhão, número 88? Isso. Eu vou te dar o CEP. Espera um pouco. Ah, tá ok. Gente, me dê o CEP aqui. CEP daqui. .01240 000. Ok.
Ok, muito obrigado, professor, e sucesso aí nas suas iniciativas. Obrigada pelo